Vamos abrir a palavra do nosso Deus, nos Mateus capítulo 5, de 33 a 37. Vamos dar continuidade ao ensino de Jesus sobre, agora, os juramentos. Jesus vai nos ensinar sobre o juramento. O juramento é uma prática, bem antiga, até está descrito nas Escrituras do Antigo Testamento. Sempre se falou sobre o jurar. O juramento sempre foi algo importante no sentido de comprometer, de ser compromisso da pessoa. E na vida da gente, a gente faz vários juramentos. Por exemplo, quando casamos, fazemos juramento, voto, de ser fiel à esposa, de cuidar da esposa, o marido de cuidar da esposa e de também ajudar a esposa. É um juramento. Quando nos tornamos membros de igreja, fazemos juramento, voto. Nós juramos ser fiel a Deus, obedecer a palavra de Deus, nós assumimos o compromisso. E tantos outros na vida da gente, que antigamente também se dizia muito que uma palavra, um acordo feito entre partes, valia mais do que dinheiro. A palavra que a pessoa dava valia mais do que dinheiro. E é certo que ao longo dos anos essas situações têm se perdido. Muitas situações as pessoas não têm palavra. Faz um acordo, ou acertam algo, ou se compromete com algo e não cumpre. E é nessa questão aí do não cumprir juramento, ou jurar falsamente, que nós vamos tratar nesta manhã, esses dois aspectos importantes de um juramento. Primeiro, dizer que o juramento não significa que não se deve e nem se pode fazer. Pode e deve. Mas o que não se pode fazer é o juramento falso. E aí, o texto que vamos ler diz o seguinte, Mateus 5, 36 a 37, diz assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, vejam, irmãos, a ênfase aqui está na palavra veracidade, sobre a veracidade, sobre a verdade. Então, uma pessoa ela precisa ser verdadeira ao fazer uma promessa com juramento. É nesse sentido que o Senhor está dizendo. Por que Jesus está citando até o que os antigos disseram? Esses antigos é o que está escrito no Antigo Testamento. Por exemplo, se você abrir lá no Levítico 19:12, vai estar escrito o seguinte, sobre essa questão, que é exatamente a citação que Jesus disse que nos antigos disseram, Então, veja, Levítico 19, versículo de número 12, está dito assim: Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, vejam, os judeus, eles se pegavam exatamente, literalmente, no que o texto está dizendo. Olhe, o Senhor disse que não posso jurar pelo seu nome. E aí eles guardavam essa lei, jamais vou jurar pelo nome de Deus, Temendo eles que se jurasse pelo nome de Deus, em vão, certamente, seriam punidos. Por isso que, na sequência, aí o que é que eles faziam? Não juravam pelo nome de Deus, mas faziam o quê? Eu juro pela terra, eu juro pelo céu, eu juro por Jerusalém. Então, por isso que Jesus está dizendo: E eu digo que vocês não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Porque se você jurar pela terra, não foge de que a terra
Se jurar pelo céu, ele diz, o céu é o trono de Deus. Ou seja, qualquer juramento que se faça, mesmo que não seja diretamente citando o nome de Deus, e se for falso, não vai valer. É pecaminoso, é maligno. Então é exatamente assim que Jesus está tratando essa questão, do juramento falso, da pessoa que... Lembram, não sei se vocês lembram, quando a gente era garoto, né? Tinha uma turma que na brincadeira dizia que jurava e pegava assim, botava o dedo assim, né? Cruzava o dedo, botava para trás, eu juro, e era falso, né? Um juramento falso. Se brincava com isso. Eu lembro, né, no tempo de meninote, de juventude, tinha essas coisas aí. Então, era um juramento falso. Então, e disse que jurava por Deus. Outro dia, eu juro de pé junto. E era jurando falsamente. Então, é essa questão da falta da veracidade, da verdade, e sim, um juramento falso que está sendo aqui tratado pelo Senhor Jesus. É muito séria a questão. E isso mostra como isso é importante para Deus. Para Deus, para o Senhor Jesus, é importante que o crente seja alguém que tenha palavra. Ele seja sim, sim, não, não, como ele vai chegar lá na conclusão. Portanto, devemos fazer tudo para sermos fiéis no cumprimento daquilo que votamos, do voto que fazemos. Devemos cumprir a nossa promessa. Olha, se eu prometi fazer algo, se eu me comprometi com algo, eu vou poder cumprir. E ser sincero também. Se caso você não possa cumprir, mas que seja verdadeiro. E dizer, olha, eu não posso fazer isto. Em razão disso, daquilo, é dar justificativa. Mas nunca assuma algo que depois você tenha que desfazer mentindo ou esconder algo a respeito disso. O juramento é uma coisa séria. Ou seja, para Deus, a palavra de um crente, de um filho dele, é muito importante. Então, quando um crente assume algo dessa natureza, ele precisa entender. Quando ele se vê diante de um juramento, de uma promessa, ele precisa entender que isso é muito importante para o Senhor. Olha como tem vários textos na Bíblia que falam sobre essa questão. O Salmo 132, por exemplo, no versículo 1, diz assim, 132, versículo 2, 1 e 2. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Jurou ao Senhor. Então, esse juramento, quando se era feito, era uma coisa séria. Ele fez um juramento ao Senhor. E é impressionante como as pessoas não levam isso em consideração. No quesito juramento, quando, por exemplo, no que diz respeito ao compromisso que tem com a igreja do Senhor, por exemplo. Você assume o compromisso de ser membro de uma igreja cristã e jura e vota, diz, olha, eu me comprometo sim a estar na igreja, a cumprir aquilo que é meu dever fazer como crente, como membro da igreja. Mas se aquilo não for feito de maneira verdadeira, vai ficar evidente ao longo do tempo, com mais tempo ou com menos tempo, vai ficar evidente que aquele juramento que a pessoa fez foi falso, porque ela descumpre facilmente esse juramento. Para ela, tanto faz como tanto fez. Mas será que Deus não está ligando para isso? Será que para Deus também é assim? Tanto faz como tanto fez? Não é. É muito sério. É tão sério que Jesus repreende aqueles homens ali que estavam na sua audiência naquele tempo. Olha, não jureis. Os antigos dizem, não jureis falso pelo nome do Senhor. E vocês fazem o quê? Eu juro pela terra. Eu juro pelo céu. Eu juro por Jerusalém. Jesus, não diga isso, não jure por nada disso, porque se jurar pela terra, a terra é o estrado dos pés do Senhor. O nosso Deus é soberano. Então, qualquer coisa que você levar adiante, você está, de qualquer forma, chegando em Deus. Quer seja na terra, quer seja no céu, quer seja relacionado a Jerusalém e tudo mais. Então, a ênfase aqui está bem caracterizada, irmãos, e bem distribuída no Antigo Testamento, em várias ocasiões, como, por exemplo, no Salmo 15, no versículo 2, o salmo que fala da cidadania do céu.
Olha o que diz no Salmo 15, versículo 2. Diz assim: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Essa é uma característica do cidadão do céu. Fala a verdade. Ele, quando age assim, praticando justiça, vivendo com integridade, é certo que alguém assim vai fazer um juramento verdadeiro, um juramento que vai se cumprir, as suas promessas, aquilo que ele está se comprometendo a fazer. No Salmo 51, que é o Salmo de Davi, sobre a confissão e arrependimento, olha o que ele diz no versículo 6 do Salmo 51. Ele diz: eis que te comprases na verdade no íntimo, comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O Senhor tem prazer na verdade, Ele tem prazer com a verdade. E no Salmos 24, versículo 4, o salmo que exalta o Senhor Jesus como Rei, o Rei da glória, ele diz assim no versículo 4: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Está vendo? Não entrega a sua alma à falsidade. Porque esse é o que se espera de um crente, de um servo de Deus, de uma filha de Deus, de um homem de Deus, que não entrega a sua alma à falsidade. Exatamente, não combina. Não tem porquê nós, crentes no Senhor Jesus, entregar a nossa alma à falsidade, como se nós fomos salvos por Jesus e fomos salvos agora para viver em santidade e viver pela verdade. E tem inúmeras passagens bíblicas que poderiam ser citadas para respaldar estas verdades, esta ênfase bem acentuada a respeito da veracidade, da verdade, daquilo que nós nos comprometemos e assumimos. Um exemplo, vou citar alguns outros, em Provérbios, por exemplo, que é o livro da sabedoria. Em Provérbios 8, versículo 7, diz assim: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. 12, versículo 19 de Provérbios vai dizer: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. O lábio veraz, ou seja, o lábio verdadeiro, o falar a verdade, esse permanece para sempre. Mas quem anda com mentira, a língua mentirosa, apenas um momento. Então vejam, irmãos, tem tantos outros textos que poderiam ser citados, mas esses já são suficientes para a gente entender como é importante nós vivermos a verdade. E principalmente em tempos como hoje, com a disseminação das mentiras, com a utilização dos meios tecnológicos e tudo mais para passar as mentiras por aí afora, como se fosse verdade. Lembrando que a heresia, o ensino falso, ele é traçado muitas vezes como se fosse verdade. Quantas e quantas vezes você às vezes está vendo na internet e aí acha interessante aquela frase que a pessoa está dando, você pensa até que está de acordo com a verdade, mas se você for analisar profundamente, aquilo não tem nada a ver com a verdade. É filosofia vã, é sutileza maligna. Então vejam, aqueles homens também faziam juramento. E certamente, quando eles juravam pela terra, pelo céu, eles achavam que não estavam ofendendo a Deus. Porque para ele a lei dizia que isso era juramento falso e se tomasse o juramento no nome do Senhor no meio. E aí Jesus está agora corrigindo isso, falando que o jurar falsamente é uma conduta maligna, pois o diabo ele é o criador de falsidades, desde o início. Quer ver? Abra lá em Gênesis 3, versículo 1 e 4 de Gênesis 3, que foi exatamente o momento da ação maligna para trazer a questão do pecado na vida humana. Diz lá em Gênesis 3:1: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim. Onde é que está a mentira aqui? O Senhor disse que era para deixar de comer de uma. Eles podiam comer de todas as árvores, apenas uma o Senhor disse para não comer. Olha como o diabo vai para Eva. Deus disse que não comereis de toda árvore do jardim, está vendo a mentira? Aí no versículo 4 vai dizer: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Falsidade, mentira, desfazendo a verdade de Deus. Deus havia dito: olha, vocês podem usufruir de todas, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, certamente morrerás. O que é que a serpente faz, o diabo? Vai para Eva e diz: olha, foi Deus disse assim, foi que não é para comer de todas as árvores. Aí Eva vai dar a explicação, ela disse: não, é certo que você não vai morrer. Falsidade, mentira, seduzindo a Eva naquela situação. Em outra ocasião, agora vamos para Jó. Jó, capítulo 1. Lembram de Jó, né? Quem pediu para agir, né, de maneira a destruir Jó foi o diabo. Veja, Jó, capítulo 1, versículo 9, diz assim, até o 11: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha como Satanás é astuto. Teve a disfarçatez de chegar diante de Deus e querer implantar para Deus, olha, que conhecia bem quem era Jó, dizer que Jó só era fiel, Jó só era um servo de Deus, porque Deus o abençoava, porque Jó tinha grandes bens, porque Jó tinha uma família abençoada, Jó tinha muitos bens. E aí ele foi nessa ideia achando que Jó só estava assim com Deus em razão dos bens que ele possuía. Mentira, falsidade. Ele é o criador de falsidades. Vamos ainda a Mateus 4, na ocasião da tentação do diabo a Jesus. Olha o que aconteceu, mais uma artimanha maligna e falsa do diabo. Mateus 4, 6, ele diz assim: e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo tentando Jesus, fazendo uso até do texto bíblico, né, da Escritura. Olha como o diabo é sagaz. E aí no versículo 10 ele vai dizer: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Está vendo? Jesus rebateu o diabo. E ali é um exemplo de como nós, crentes, devemos ter a capacidade, a consciência de, se estarmos vivendo em comunhão com Deus e conhecedor da sua palavra, podermos rebater o diabo e as ações do maligno com a verdade. Sempre com a verdade. Jesus rebateu o diabo, e ali foi um exemplo de vida para todos nós. João 8, versículo 44, Evangelho de João 8, 44, ele vai nos mostrar também uma ação que Jesus diz assim, olha, para os fariseus, Jesus disse assim: vós sois do diabo, olha, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o diabo, o criador de falsidades, e alguém que porventura caminhar por este caminho de falsidade, de um juramento falso, está caminhando pelo caminho do maligno. Por isso que Jesus diz: seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que não for assim, procede do maligno. Então, esse juramento falso, irmãos, é alvo da censura de Jesus. Porém, o verdadeiro juramento, ele é apoiado nas Escrituras e enfatizado pelo próprio Cristo e pelo Pai. Nós temos vários exemplos que vamos ver isso nas Escrituras. Antes, porém, vamos ver ainda Atos 5, versículo 3, mais 2 textos antes de a gente seguir aqui. Atos 5, 3 diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Está vendo? Satanás encheu o coração de Ananias para ele mentir. Está vendo, irmãos? Que a situação da mentira é muito grave. A gente tem que zelar e se zelar para sempre falar a verdade. Porque a verdade vai lhe assegurar fidelidade, vai lhe assegurar convicção. Mas se você patina na mentira, você vai ser motivo de zombaria, do próprio maligno, que vai dizer: olha ali, consegui derrubar aquele, cedeu, abriu mão, jurou falso, porque disse que ia falar a verdade e falou a mentira. Zelemos, irmãos, por uma vida reta e verdadeira diante do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 e 11, vai dizer assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Está vendo aí? O iníquo, isso ele está falando, do caráter do homem da iniquidade. Este homem que certamente já está no mundo, ação maligna. O diabo que vai se utilizar de pessoas, como já se utiliza, na eficácia dele, do diabo, que é o pai da mentira. Ele é mestre na mentira. Ele age com poder, com sinais e até prodígios, mas tudo da mentira. Isso aqui é muito importante porque, às vezes, tem um irmão, é crente, mas fica vulnerável às ações malignas. E acontece que, às vezes, vez por outra, a gente encontra algum irmão que fica olhando essas coisas de internet e fica meio que perturbado. Diz: olha, vai acontecer sinal tal, olha, vai acontecer isso e aquilo. E aí vem a Bíblia e diz: olha, o diabo, ele vai agir com tanta eficácia, na eficácia dele, ele vai agir com poder, com sinais e prodígios, mas tudo da mentira. Ou seja, para enganar os incautos, para enganar as pessoas. E com todo o engano de injustiça, ele vai fazer isso aos que perecem. Porque essas pessoas perecem, a resposta também está aí: por não acolherem o amor da verdade para serem salvos. Então atentem, quando alguém: mas eu sou religioso, mas eu conheço a Deus. Aí tem gente que se acha tão espirituoso que diz assim: eu nem preciso de igreja nenhuma, não, eu nem preciso de pastor nenhum, eu mesmo já sei, eu leio a Bíblia, eu oro e já resolvo tudo do meu jeito. Parece bonito, mas a verdade é que essa pessoa está vulnerável porque ela não acolhe a verdade, não está sendo orientada pela verdade, não está sujeita a uma liderança
genuína e verdadeira e bíblica como Deus requer. E aí ela vai ser facilmente induzida. É por isso que tem milhares e milhares de pessoas sendo induzidas à mentira, ainda com a capa de religiosidade, ainda que pertencendo à igreja A, B ou C, mas você não percebe, não consegue ver aquela situação. Por quê? Porque a pessoa não acolhe a verdade. Ela vai atrás dos sinais, dos prodígios e tal, porque está acontecendo, fulano fez, ciclano fez, o apóstolo fulano de tal, o profeta ciclano de tal. E a gente não vai cansar de dizer, olha, os apóstolos já pararam de existir, só existiram os que estão na palavra. Olha, a palavra de Deus não dá respaldo para pastoras. E o que tem de gente aí? Não, mas é a pastora fulana, não tem respaldo bíblico. Ah, não, mas a palavra que ela falou não tem respaldo bíblico. Acolham a verdade, não dê crédito a estas coisas. Se a pessoa que estiver falando, independente de ser homem ou mulher, está dentro da palavra, ok, está dentro da palavra, é feito corretamente. Mas se é fora das Escrituras, se é na base dos prodígios de mentira, de sinais, de poderes malignos, não aceitem, se voltem para as Escrituras. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse claramente, orando ao Pai, oração sacerdotal, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. É a palavra de Deus que santifica o homem. É a palavra de Deus que nos dá o direcionamento correto, a tal ponto de a gente assumir um compromisso sério e jurar corretamente. Então, quando nós assumimos aquele dia, publicamente, a nossa profissão de fé, de ser fiel a Deus, de obedecer a sua palavra, de se submeter às lideranças da igreja, não é à toa, irmãos. Foi feito e deveria e deve ser feito com verdade, com veracidade, o juramento, porque caso contrário, vai sofrer um dano muito sério àqueles que assim fizeram de maneira falsa. Como vimos nas Escrituras, está claro para nós, jurar falsamente é conduta maligna. E a conduta maligna, ela é própria do diabo, porque ele é o criador das falsidades. Em várias ocasiões nós vimos aqui nas Escrituras como ele agiu, de maneira falsa, sórdida, mas também sutil, para enganar a muitos. Mas o Senhor Jesus também fez juramento, sim, por Ele, pelo Pai. E é isso que vamos ver agora, para entender o lado positivo do juramento, que é o lado da verdade. Vamos a Gênesis 22, no versículo 16, de Gênesis 22. Versículo 16, vai dizer assim: E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Momento que Deus estava provando Abraão. O anjo do Senhor a Abraão disse assim, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Então o Senhor, com toda a autoridade divina, jura por Ele mesmo, porque Ele é a pura verdade. Ele pode e faz desta maneira. Aí mais à frente, no Gênesis 26, no versículo 3, ele vai dizer assim, em outra ocasião, já Isaque, na terra dos filisteus, ele vai dizer, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. O Senhor garantindo a Isaque, o filho da promessa, que aquele juramento que ele fez com o teu pai, Abraão, estará sendo cumprido. É o juramento baseado na verdade. Vamos aos Salmos agora 89. No versículo 3 do Salmos 89, ele vai nos mostrar mais uma expressão da veracidade do juramento.
quando ele diz: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. O Senhor jurou a Davi, seu servo. E no versículo 49 ele vai dizer: que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Juradas a Davi por tua fidelidade. O Salmo 110, o versículo 4, ele vai também nos mostrar uma ocasião em que o Senhor está a jurar por si mesmo, dizendo: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou. Mas quando há o juramento da parte de Deus, irmãos, percebam, o texto diz claramente: e não se arrependerá, porque o juramento do Senhor é verdadeiro. Ele não dá margem nenhuma para desconfiança, ele não dá margem nenhuma para alguém ficar meio receoso. Será que devo acreditar nisso? Não, porque o Senhor pode fazê-lo como faz, jurar por Ele mesmo e garantir o cumprimento das suas promessas e de tudo que Ele faz assim. Jeremias 11, versículo 5, profeta Jeremias, olha como ele diz, 11, versículo 5 de Jeremias está dito: para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Amém, ó Senhor, assim seja, Deus. Que de fato, irmãos, nós tenhamos essa capacidade de confirmar, de dizer amém. Por quê? Porque é o Senhor que confirma o juramento que faz. Ele mesmo confirma, não há dúvida nisso. Então vemos em vários textos do Antigo Testamento o Senhor jurando por si mesmo e garantindo o cumprimento dos seus votos. Mas ainda vamos ao Novo Testamento para a gente finalizar. Lucas 1, versículo 73. Lucas 1, versículo 73. Já caminhando para a nossa conclusão, ele diz assim: e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Isso está no Cântico de Zacarias, quando ele recebeu o nascimento de João Batista, ocorreu, né? E aí Zacarias cantou ao Senhor, e dentro do seu cântico ele está dizendo: e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, citando o juramento lá de Deus fez a Abraão, Zacarias citando aqui em Lucas. Lucas citando Zacarias, melhor dizendo, né, o texto de Zacarias. Mas vamos ainda a Mateus 26, 63 e 63 e 64. Isaías 26, Mateus 26. Mateus 26, 63 e 64 os versículos, diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro perante Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus respondeu: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eu vos declaro a verdade, está escancarada. E Jesus não volta atrás em nenhum momento. Então, irmãos, diante de tudo isso, nós percebemos como é importante levarmos a sério o juramento que fazemos. O Senhor Jesus atacou severamente o falso juramento e levou em consideração e leva o juramento verdadeiro. É isso que Ele requer de nós. Por isso que Ele vai concluir, né, o texto lá de Mateus 5, 37, dizendo assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, que a nossa palavra, irmãos, o nosso falar, o nosso comprometer-se, o nosso juramento, seja sim, sim, não, não. E isso não é uma coisa que devemos considerar
impossível de fazer, não. É a simplicidade do Evangelho. Olha, o que é que você e eu temos que fazer? Viver a verdade, irmãos. É sim, sim, não, não. Não queira ficar trabalhando entre as duas coisas, que não serve. Devido à situação eu vou negar, para depois ficar com vergonha, ou ter que realmente apresentar-se arrependido, porque negou. Não, se a situação for de dizer não, diga não. Se a situação é de dizer sim, diga sim. Seja sim, sim, seja não, não. Não queira resolver os problemas todos do mundo se fazendo de bonzinho para todo mundo. Se você vê que a situação é para negar, negue. Se você vê que a situação é para afirmar, afirme. Seja sim, sim, seja não, não. Não fique em cima do muro. E nem dê vazão ao maligno que fica em derredor buscando a quem possa devorar. O maligno ele fica assim, jogando, dando ideia para que você caia, para que você entregue-se às artimanhas que ele mesmo apronta para derrubar e para depois zombar dos filhos de Deus. Olha o que ele diz para a gente encerrar. Hebreus 6, versículo 16, está dito o seguinte: pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Então, quando o homem jura, os homens juram pelo que lhes é superior, Deus, juramos pelo Senhor, juramos pela palavra de Deus, é o superior a Ele. E esse juramento ele servindo de garantia. Então, quando você faz um juramento verdadeiro, isso é uma garantia de que vai cumprir-se. Por exemplo, quando o Senhor diz, eu garanto, todo aquele, quando Jesus disse assim, olha, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e de modo nenhum eu lançarei fora. É uma garantia que Jesus está dando. Por isso que eu digo, quando alguém assume um compromisso publicamente, olha, eu creio, pela sua profissão de fé, eu creio no Senhor Jesus, eu creio na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Irmãos, isso é para nos levar e nos conduzir a uma vida reta, correta, honesta, verdadeira, simples, no cumprimento do nosso dever e no Evangelho, que deve ser uma palavra de sim, sim e não, não. Nunca usem ou abusem da mentira achando que vai resolver alguma situação, porque vai ser pior ainda. Falem sempre a verdade, sim, sim e não, não. E se você estiver numa situação em que deve se negar, negue, mas não minta. Alguém quer colocar você numa situação que vai lhe constranger, vai lhe trazer um constrangimento, mas se você tiver que dizer não, diga não. É melhor ser constrangido dizendo a verdade do que achar que se saiu bem falando a mentira. Não vai se sair bem. No final das contas, vai ser ruim para a sua vida, ruim para todos aqueles que estão ao seu redor. Então, que aprendamos pela palavra do Senhor nesta manhã, que o nosso juramento tenha como ênfase a verdade. Que tudo que façamos e que compromisso assumamos seja para a glória de Deus, falando a verdade, assumindo a verdade, tendo compromisso com a verdade. E nunca queira agradar os homens se eles estão errados. Nunca se sinta constrangido em falar a verdade. Nunca se sinta mal porque você negou algo para alguém, se aquele negar não está dentro da verdade. É sempre assim. Por quê? Porque é assim que Deus quer. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. E o Jesus deixou bem claro, se passar disso, procede do maligno. E se nós não somos do maligno, se somos de Deus, vivamos a nossa condição nesta vida, assim como nós agora entendemos que somos filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que fomos resgatados da morte e somos vivos agora por causa de Jesus em nossas vidas. Que Ele, pois, nos abençoe e que sigamos a nossa vida justa, correta, honesta,
de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar. Ó Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos, ó Senhor, pela Tua palavra que nos trouxe nesta manhã, onde meditamos a importância de um juramento verdadeiro, de uma palavra verdadeira, de um sim e um não, de um compromisso com a fidelidade e com a verdade. Isso abençoe Teu povo aqui presente. Se há porventura alguém, ó Deus, que tenha caído em algum desse pecado, de um jurar falso, de um não onde deveria ser sim, de um sim onde deveria ser não, que o Senhor conceda, ó Deus, arrependimento e que assim prossiga a sua vida, buscando de fato viver esta vida que o Senhor concedeu na sua presença, com santidade, atendendo às orientações que a Tua palavra tem nos dado. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor nos dá, ser com o resto deste dia do Senhor e nos preparemos para a noite estarmos de volta, continuando assim a louvar, a bendizer e adorar ao Senhor. Assim eu oro agradecido, em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.